Hoje o tema é Enraizados no Extraordinário, Caminho do Milagre. E uma verdade que podemos ver na nossa vida é que a vida acontece no comum. Do acordar, do levantar, dos afazeres do dia a dia, depois voltar para casa ou ir dormir, Também aqueles que talvez trabalhem em casa. Mas a verdade é também que as coisas também acontecem no extraordinário. Tem muitas coisas que acontecem no extraordinário. E a verdade é que algumas vezes a gente acaba não enxergando, não vendo aquilo que está na nossa frente, aquilo que Deus está fazendo. E como por exemplo, o acordar. Todo mundo aqui acordou hoje, não acordou? Se alguém está dormindo aí, cutuca a pessoa do seu lado aí e fala, acorda. Mas todos nós acordamos hoje. E isso é extraordinário de a gente pensar. Porque nem todo mundo acordou. Infelizmente. Como a gente viu o acidente dessa semana aí, de hoje, se eu não me engano, Infelizmente. Do jovem que faleceu. Infelizmente. Mas a gente pode ver coisas extraordinárias acontecendo na nossa vida, que é um privilégio. E que a realidade se tornando então em algo extraordinário. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê algumas histórias bíblicas de comum, mas também histórias bíblicas que são extraordinárias, como por exemplo Noé e a sua família, quando ela entra na arca, onde Deus fala, constrói então a arca, e Noé então constrói a arca, onde ele e a sua família ali é salva do dilúvio. Algo extraordinário aconteceu. Mas não só Noé, mas a gente pode ver então também na vida de Abraão, de Sara e de Isaac, porque Deus dá um filho a eles na velhice, algo que ninguém poderia imaginar, e algo extraordinário que aconteceu. Mas não somente na vida deles, mas a gente pode ver também de Moisés e o povo no deserto, porque imagine, o povo saindo ali do Egito, caminhando no deserto, onde eles passam então seco pelo Mar Vermelho. Outras coisas extraordinárias acontecem, como água da rocha, pão do céu, e outras coisas extraordinárias que Deus fez na vida de Moisés e na vida daquele povo. E não só isso, mas Davi e Golias também, o Davizinho derrotando o gigante Golias, como nós cantamos, no infantil, e tantos outros milagres e coisas extraordinárias que Deus fez no Antigo Testamento. Mas se a gente for também para o Novo Testamento, outras coisas extraordinárias Deus fez através de Jesus, como curar cegos, como libertar pessoas escravas dos demônios, como também curar paralíticos e tantos outros milagres que Jesus fez. E por quê? Para que ele pudesse então, para que o nome de Deus pudesse ser glorificado. Como a gente viu semana passada, o pastor Joás falando da cura, da multiplicação dos pães e também dos peixes, algo maravilhoso que Deus fez. Tudo isso para mostrar o grande poder de Deus, para mostrar que há um Deus que pode fazer coisas extraordinárias. E você crê nisso? Amém? Amém? A verdade é que nem todos viram, nem todos foram curados, nem todos foram libertos, nem todos foram salvos. Essa é a verdade. Mas aqueles que puderam ver, aqueles que puderam sentir, aqueles que puderam estar ali, viram então e experimentaram o milagre de Deus e coisas extraordinárias acontecendo na vida deles. Porque a verdade é que milagres são coisas extraordinárias que acontecem com aqueles que creem. Aqueles que acreditam nesse Deus do impossível, nesse Deus que pode fazer todas as coisas. E nós precisamos trilhar esse caminho do milagre, para que coisas extraordinárias possam acontecer na nossa vida. Como no caso de João 11. Eu não vou ler a história aqui, onde é do primeiro versículo até o 44, você pode acompanhar na sua Bíblia, por isso que eu falei, se você quisesse abrir a sua Bíblia, você pode estar acompanhando, mas eu quero aqui contar essa história com vocês, quando você vai acompanhando ela aí
na Bíblia. Ok? Então a história conta que havia um homem chamado Lázaro. Fala Lázaro. Lázaro. E esse homem então morava com duas irmãs. Qual era o nome das irmãs dele? Maria e Marta. Ou Marta e Maria. E eles moravam então num povoado chamado Betânia. Povoadinho chamado Betânia, na Judéia. Tá? Então morava ali. E o que aconteceu nessa história? Aconteceu que Lázaro ele ficou muito doente, enfermo, à beira da morte. E aí então Marta e Maria chama lá dois rapazes, a Bíblia não fala isso, mas estou colocando aqui uns homens lá e fala assim: vai lá até Jesus e fala para eles, fala lá aquele que você o ama, que está muito doente, venha correndo. O texto também não fala correndo, é o que eu estou colocando aqui, tá? Mas ele fala: venha, porque aquele que o ama está doente, que era Lázaro. E aí então eles chegam ali até Jesus, com a intuição então que como Jesus curou o cego, poderia então curar Lázaro também. E chega aqueles homens ali, chamando Jesus e fala: aquele que o Senhor ama, está muito doente, à beira da morte, vamos lá. E o que Jesus, ele faz? O que ele diz? Ele diz: essa doença não vai acabar em morte. Essa doença é para que Deus possa ser glorificado através. E aí ele fica ali. Aqueles homens vão embora, Jesus fica ali, os discípulos olham aquilo, não há nenhuma manifestação dos discípulos ali, juntamente com Jesus. Talvez os discípulos ficaram pensando: ok, não vai, então não vamos. E o texto enfatiza mais uma vez que Jesus amava Lázaro e suas irmãs, mas mesmo assim Jesus ficou ali, ele não foi. Só que o texto diz também que depois de 2 dias Jesus fala: vamos lá até Lázaro, eu vou lá acordá-lo. E os discípulos falam assim: mas Jesus, esses dias o pessoal queria te apedrejar, queria te matar, a gente vai lá para morrer? E aí Jesus fala: eu vou lá acordar ele. E aí os discípulos falam assim: peraí, mas se ele está doente, é só dormir, daqui a pouco ele fica curado. E Jesus fala assim: não, ele morreu. E ele fala assim: que bom que nós não estamos lá, porque assim agora vocês vão ver coisas extraordinárias acontecendo. E é interessante porque os discípulos não entendem nada do que Jesus estava dizendo. Como assim acordar? Como assim ele morreu? Como assim a gente vai se arriscar para ir até lá? E Tomé diz assim: vamos morrer também? Lázaro morreu, a gente vai morrer também? Então Jesus chega naquele povoado, depois de 4 dias então Lázaro sendo sepultado, as pessoas estão chorando, Jesus vê várias pessoas que tinham ido até lá para consolar Marta e Maria de Jerusalém, e há uma grande multidão, várias pessoas ali tristes, chorando, lamentando, e de repente então quando Jesus está chegando, quem aparece? Marta chega até Jesus, e o que ela diz? Ela diz: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Que pedrada, né? Mas ela também diz assim: mas eu sei que tudo aquilo que o Pai disser, tudo aquilo que você pediu ao Pai, melhor dizendo, Ele vai conceder. Então, Jesus fala para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E ela fala assim: é verdade. Um pouquinho antes: é verdade, eu creio que meu irmão vai ressuscitar no último dia. E Jesus fala: eu que sou a ressurreição e a vida. Se você crer, você vai ver grandes coisas acontecendo. Então, ela vai lá, chama Maria. Maria também chega diante de Jesus, e ela diz também as mesmas palavras que Marta tinha dito: se o meu irmão estivesse aqui, ou se o Senhor estivesse aqui, melhor dizendo, o meu irmão não teria morrido. E aí, Jesus vai entrando então no povoado, vai vendo várias pessoas ali chorando,
lamentando. E o texto diz que Jesus começa a se perturbar também, a sua alma começa a se perturbar, e o texto ali no versículo 35 vai dizer que Jesus chorou. Um dos versículos, ou o versículo menor da Bíblia. Jesus chorou. Só que não para por aí. Porque Jesus fala, onde que foi sepultado? Vamos lá. E ele vai. E vai ele, vai a Marta, vai a Maria, vai várias pessoas juntos, os judeus que estão ali, e chega então diante então do sepulcro. E aí Jesus fala assim, ó, tira a pedra. E a Marta fala, como assim? Faz 4 dias que está fedendo aqui, está morto, vai feder, ninguém vai aguentar. E Jesus fala, ó, se você, não falei para você, se você crer, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. E aí Jesus agradece o Pai, porque o Pai ouviu a oração dele, e chama Lázaro para fora. E o que acontece com Lázaro? Ele sai todo enfaixado, vivo. Ele fala, tira então as faixas. E ali então aquela alegria da família, todos maravilhados, todos com os olhos abertos, assim, falando assim, como assim? Ele ressuscitou, ele viveu de novo, está vivo. E todos ficaram maravilhados com aquilo que Jesus fez, o extraordinário que Deus fez, trazendo à vida aquele que já estava morto. Essa história é linda, com um final feliz. Mas existem alguns problemas, alguns obstáculos, impedimentos que Jesus teve que passar para que o extraordinário acontecesse, para que o milagre acontecesse ali. E eu quero ver aqui alguns impedimentos em rumo ao milagre aqui, alguns impedimentos rumo ao milagre. O primeiro é o tempo, o tempo. O texto diz assim, no versículo 6 e no versículo 17, no entanto, e quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais o quê? Está lá? 2 dias. Onde estavam? Ao chegar, aos 17, diz assim, ao chegar, Jesus verificou que lá já estava no sepulcro, quantos dias? 4 dias. É interessante aqui, porque primeiro, aqueles homens vão até Jesus e falam, olha, ele está muito, mas está muito morto. Vamos lá. Aquele que curou o cego pode também curar o Lázaro. A gente não sabe que enfermidade que era, mas é uma enfermidade que veio a ele falecer. E aí, Jesus fala, não vou. E ele espera mais 2 dias para depois ele sair dali, para ir até o Lázaro. E quando chega, fazia 4 dias que ele tinha falecido. Então, Jesus ele teve que lidar com o tempo. Não era no seu tempo, mas era o tempo de Deus na sua vida. Imagine saber que o seu melhor amigo está doente, está enfermo, e você não pode sair daquele lugar para ir até Jesus, ou até ele, melhor dizendo. O que você faria? Jesus não podia. Ele amava Lázaro, ele amava as irmãs, ele não podia estar ali para consolá-lo, para consolar elas. Ele tinha que esperar o tempo necessário para que o milagre, o extraordinário acontecesse. E pior é saber que você pode fazer alguma coisa e não fazer. Jesus teve que lidar com esse tempo, esperar, não ser impossível, mas esperar o tempo de Deus, esperar o tempo que Deus estava dizendo, determinando na vida dele. Essa é verdade aqui. E é verdade que como é difícil a gente esperar, como é difícil a gente lidar com o tempo, quando a gente precisa de um milagre para ontem, não é nem para agora, é para ontem. Como é difícil. Às vezes você pode dizer assim, pastor, eu preciso de um milagre hoje, porque alguém está enfermo, alguém está precisando de uma cura, de um milagre, de uma restauração,
E é agora. Senão não vai dar mais tempo. Talvez pode dizer, eu preciso de um milagre porque essa situação está sendo muito difícil para mim. E eu não estou aguentando mais agora. Tem que resolver agora. Talvez você pode dizer, eu preciso de um milagre agora, senão a pessoa vai morrer. Ela está muito enferma no hospital. E eu me lembro de algumas situações, e uma delas é que uma pessoa que era aqui da igreja, um jovem daqui da igreja, me mandou mensagem dizendo, o meu amigo sofreu um acidente grave de moto, está na UTI, está ali, bem enfermo, se eu puder ir lá, orar por ele. Eu falei, eu vou. E aí eu fui. Eu não me lembro que horário ali, se foi no mesmo dia, se ele me mandou mensagem à noite, se foi no outro dia, eu sei que eu fui. Fui lá, consegui entrar, foi difícil entrar no hospital, mas consegui entrar lá no UTI, orei com ele, falei de Jesus, fiz o apelo lá com ele, e depois então, vamos dizer assim, fiz minha parte, como pastor, depois fui para casa, e no outro dia então ele veio a falecer. Deu tempo de chegar até ali. Mas há situações que eu não consegui chegar a tempo de, pelo menos a questão de orar, de falar de Jesus. Infelizmente. Jesus, ele teve que lidar com o tempo. Se não chegar tempo, o Lázaro iria morrer. E talvez há algumas situações na nossa vida que a gente fala assim, eu preciso para agora. Eu preciso para hoje. Que é tão angustiante na nossa vida, que a gente não consegue deixar para amanhã. Está tão martelando, ou tão pressionando a situação, que a gente quer resolver agora. A gente viu, esses dias, a nossa irmã Zezé, passou por uma cirurgia, teve que ficar ali mais de 50 dias no hospital, e eu ia lá no hospital, juntamente com a família que estava ali, falava para ela, vamos esperar, é um processo. A gente não imaginava que ela ia ficar tanto tempo assim. Mas Deus foi curando aos poucos ela. Poderia curar na hora? Poderia. Eu tenho resposta para isso? Não tenho. Mas é confiar e descansar nesse processo que Deus está fazendo, nesse tempo que Deus está fazendo. Essa é a verdade. Uma outra questão, que outro impedimento é o medo. O medo. O medo dos discípulos, Jesus teve que lidar aqui. Porque o texto diz que, no versículo 7, ele diz assim, depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. E eles disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos como ele? Então, a gente percebe aqui que os discípulos estão morrendo de medo de morrer. Que Jesus foi quase apedrejado, quase morreu, só não morreu porque não era a hora dele, morreu porque ele entrou ali no meio da multidão, a gente vê o texto ali de João, ele escapa, e os discípulos estão dizendo, a gente vai morrer, eles vão nos prender, eles vão nos perseguir, eles vão nos matar. Os discípulos estão morrendo de medo disso. E talvez eles pensem assim, mas se o Lázaro morrer, o que a gente vai fazer lá? Vai ficar aqui a salvo. Vou lá para morrer também? Não tem lógica nisso. Para os discípulos, eles não queriam correr risco, já que Lázaro já estava morto. Não dava para fazer mais nada. E muitas vezes também nós temos medo das circunstâncias que nós estamos enfrentando, que nos dá pavor só de falar, que dá pavor só de falar, seja uma enfermidade, seja alguma questão na família, no trabalho, seja outras questões que envolve a nossa pessoa, ou alguém, que só a gente pensar naquilo vai dando pavor, vai a gente fazendo com que a gente fique mais angustiado. Essa é a verdade. Talvez você esteja passando por isso, como os discípulos que queriam fugir.
que não queriam ir lá. Como se eles não quisessem ver o que Jesus ia fazer. E a verdade é que o medo faz com que a gente paralise, ao ponto da gente não ver as coisas extraordinárias que Deus pode fazer. Estava assistindo um desenho com a Liz Calena hoje, daquele de The Chosen, das Aventuras Escolhidas. É o último desenho lá que tem no canal. Conta a história do milagre de Jesus, daquele milagre que Jesus curando o paralítico, quando desce ali, né, na casa, e Jesus cura o paralítico. E o menininho lá, o Josué, ele é muito medroso. Ele não gosta de pessoa, multidão ele não gosta, ele quer ficar lá no campo, tranquilo, cegado, com medo, né? E aí Jesus fala para ele assim, que fala dos milagres, fala das coisas extraordinárias que acontecem, e ele fala assim, às vezes, para a gente ver o extraordinário, a gente precisa dar um passo. E aí, para ele ver então o milagre acontecer, ele deveria então subir ali no telhado, subir nas escadas, as escadas, e até o telhado. E aí no final então ele toma coragem, Jesus fala com ele toma coragem, ele vai lá, começa a subir para ver então o milagre acontecer. Então o medo faz a gente não ver as coisas extraordinárias acontecendo. A gente se paralisa. E os discípulos estavam nessa situação. A outra é a culpa. Jesus teve que lidar ali com a culpa. Todos pareciam que estavam culpando Jesus porque ele não estava lá. Era culpa de Jesus? Não era. O versículo 21 diz assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse o quê? Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pela segunda vez, hein? Mas alguns deles, o 37, mas alguns deles disseram, ele, está falando de Jesus aqui, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Curou lá e não podia ter curado Lázaro? Como se dissesse assim, parece que é culpa dele, que Lázaro morreu. Porque se ele estivesse aqui, ele tinha sido curado, tinha sido restaurada a sua saúde. Então a verdade é que algumas vezes a gente precisa lidar com a culpa. Alguns vão nos acusar de decisões que nós tomamos, por mais que as decisões que nós tomamos são baseadas na palavra de Deus, são convicções que Deus nos dá, mas mesmo assim pode haver perseguição, pode haver desconfiança, pode haver então acusação de outros, mesmo a gente tendo convicção que estamos fazendo a vontade de Deus. Essa é a verdade. Por que abriu os olhos do cego e não curou aquele homem? Dizia que tanto amava. Era assim que aqueles homens estavam dizendo. E sentimos também, algumas vezes, culpa. Porque a gente acha que a gente deveria ter feito mais. Que a gente deveria ter amado mais. Que a gente deveria ter se importado mais. Que a gente deveria então ter ajudado mais. Que a gente deveria então ter se esforçado mais. Porque aí a gente veria coisas extraordinárias. Porque aí a gente veria a questão perfeita aqui aos nossos olhos. E aí muitas vezes a gente sente essa culpa no nosso coração. E aqui é o problema. Porque a culpa não resolve a situação. A gente fica preso naquilo. Mas uma outra é a tristeza. Jesus teve que lidar com o lamento, com a tristeza de perder alguém que ama. O versículo 33 diz assim: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, respondeu eles. Jesus, o que é que diz aí? 35? Chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Jesus chorou, ele lamentou, ele ficou profundamente triste com aquela situação, ao ver o sepulcro, como homem ali, como ser humano,
de alguém que você tanto ama numa situação daquela. Por mais que ele sabia que Lázaro iria ressuscitar. Nessa empatia, nessa compaixão também com os demais. E é normal a gente ficar triste. É normal a gente lamentar, a gente chorar por situações tristes, angustiantes, dificuldades. Às vezes a Camila fala assim: eu nunca vi você chorando. Eu falo assim: eu choro escondido. Como diz, homem não chora, né? Mas tem hora que é uma angústia, é uma preocupação que a gente... É a única coisa que a gente consegue fazer, talvez, diante da presença do Senhor, é chorar. Às vezes nem é clamar, nem é orar, é só chorar. Essa é a verdade. Porque a gente não consegue mais fazer qualquer outra coisa. O problema é quando a gente fica preso nisso, nos impossibilita de seguir em frente, onde a gente fica paralisado naquela melancolia, naquela dificuldade, naquela preocupação, naquela angústia. Aí não vai. Esses dias mesmo, semana mesmo, estava com algumas preocupações, mesmo lá na SAT, mesmo lá pregando, mesmo falando algumas coisas de como Deus é poderoso, que pode fazer coisas impossíveis acontecer. Aí começou umas dores aqui no pescoço. Falei: será que é porque eu não estou com travesseiro? Às vezes, aí vem nas costas um ponto ali de tensão. Falei assim: lidar com isso. E a última dúvida. Jesus teve que lidar com a dúvida. Ninguém estava acreditando que ele iria fazer o milagre. O 38 diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tire a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria o quê? A glória de Deus. Marta não estava acreditando que seu irmão iria ressuscitar. Jesus mesmo no 24, ele falou: seu irmão vai ressuscitar. E Marta, o que ela diz lá no 24? Ela fala: eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Mas Jesus fala: eu que sou a ressurreição e a vida, Marta. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas ela estava duvidando. Ela não acreditava que aquele momento era possível. E a verdade é que a dúvida muitas vezes faz nos cegar de ver aquilo que Deus pode fazer. Não é errado algumas dúvidas que nós temos. Eu tenho várias dúvidas da palavra de Deus, mas isso não pode nos cegar de ver aquilo que Deus pode fazer, de ver o impossível acontecer. A dúvida não pode ser algo de uma incredulidade, ao ponto da gente não crer em Deus, ao ponto de não crer que aquilo que Deus pode realizar na nossa vida. Porque Jesus mesmo disse nos evangelhos, ele fala assim, os evangelhos falam sobre Jesus, fala assim: ele não pôde fazer muitas coisas por causa da incredulidade do povo, por causa dessa dúvida do que Deus podia ou não podia fazer. Então, essa dúvida não pode nos cegar, fazer com que a gente acabe perdendo aquilo que Deus pode fazer. Agora, como eu disse, essa história tem um final feliz, pois Lázaro volta à vida. Mas para isso, Jesus teve que tomar algumas decisões aqui, algumas ações rumo ao milagre. E eu quero ver com vocês, a primeira ação que Jesus tomou rumo ao milagre foi confiar nos planos de quem? De Deus. Jesus confiou nos planos de Deus. O versículo 4 diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então Jesus sabia que aquela doença, que aquela enfermidade não viria então o fim,
Por mais que Lázaro viesse a morrer, não era o fim, porque ele iria assustar, e todos veriam a glória de Deus, todos veriam que o Deus poderoso que pode fazer o impossível acontecer. Então nós precisamos confiar que Deus tem o melhor para a gente. E eu sei que muitas vezes é difícil a gente confiar quando a gente está nos momentos difíceis da nossa vida, quando está angustiante para a gente, quando a gente não tem muito tempo, quando a gente está com medo, quando as pessoas estão nos culpando. Mas a verdade é que a gente precisa mesmo assim confiar que Deus tem o melhor para nós. Confiar que tudo vai ser para a honra e para a glória do Senhor. Segundo, enfrentar a situação. Os discípulos ficaram com medo, mas Jesus diz: agora é a hora. Vamos lá. Os discípulos falam: Jesus, a gente vai morrer. Mas Jesus fala o quê? No versículo 9, ele diz assim: Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Jesus fala assim: espera aí, ainda tem trabalho para fazer. Não é o fim. Tenho que fazer o que eu preciso fazer. Não posso ficar aqui morrendo de medo. Não pode aceitar a situação, mas eu preciso ir lá cumprir aquilo que Deus está pedindo para fazer. E essa é a grande verdade, que a gente precisa enfrentar algumas situações na nossa vida e não ficar com medo, assustado, apavorado, preso na situação difícil, mas enfrentar, por mais que seja difícil para a gente, e lembrar que tudo isso vai ser para a honra e para a glória do Senhor. Terceiro, continuar diante da incredulidade, porque às vezes é a gente que tem dúvida, mas às vezes é as pessoas ao nosso lado que têm dúvida, mas a gente não pode deixar a incredulidade tomar conta do nosso coração. O versículo 39 diz assim: disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. O 43 diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto ali. E o rosto que é ali, que diz? Isso. Só um minutinho, irmãos, aqui com o meu computador falhou. Então, quem pode ler o texto para mim de novo? Então o que a gente percebe aí, irmãos, é que Jesus, ele continuou mesmo diante das dificuldades, da incredulidade, ele continuou aqui, ele não parou. E essa é a verdade, porque muitas vezes a incredulidade pode tomar conta do nosso coração, mas a gente precisa continuar. E para a gente terminar então, em último lugar aí, ore e agradeça a Deus. Acho muito interessante esse texto, porque por mais que muitos duvidaram de Jesus, por mais que teve essa questão dele sair da onde ele estava e chegar onde ele deveria estar, teve um caminho para isso, que é orar e depois agradecer, que é confiar em Deus. E o texto diz o que lá? Diz que Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me
enviasses. Então, antes do milagre acontecer, houve uma oração. Eu fico imaginando talvez Jesus falando para Deus: Deus, faz o Lázaro voltar à vida, para que o seu nome possa ser glorificado. E aí ele agradecendo agora e falando: obrigado, Pai, porque o Senhor me ouviu. Quem de nós poderíamos, nesses impossíveis, nesses momentos difíceis, orar a Deus e falar: Deus, eu preciso desse milagre. Mas também agradecer a Ele, mesmo não vendo o milagre acontecer. Porque Jesus, Ele agradece antes do Lázaro sair, né? Orar a Deus e Deus responder. Agradecer o milagre, mesmo antes, né, de acontecer. Eu quero terminar dizendo que a nossa missão é cooperar com Deus nesse caminho do milagre. É tirar a pedra. O que será que está impedindo a gente de ver? O que será que está impedindo a gente ver o milagre acontecer? Qual que talvez as pedras que a gente precisa tirar para que a gente possa ver o impossível acontecer na nossa vida, o extraordinário acontecer? Mas também é confiar no extraordinário. Confiar que somente Deus pode fazer o impossível acontecer. Somente Ele é que faz grandes coisas na minha vida e na sua vida. E esse confiar é descansar. Esse confiar é entregar tudo a Ele e crer que Ele já está trabalhando. Feche seus olhos neste momento. Eu quero estar orando com você. Ó Deus, eu oro, Senhor Jesus, neste momento, Deus Pai, colocando o meu coração, Deus Pai, o coração da Tua igreja, Deus, diante do Senhor, Pai. Deus, o Senhor fez algo impossível naquele dia. Ninguém imaginava que Lázaro voltaria à vida. Mas houve um caminho. Houve algo que o Senhor teve que tirar. A questão ali de esperar o tempo certo. A enfrentar o medo. A enfrentar as pessoas que estavam ocupando. A tristeza de não ficar ali naquela melancolia, mas continuar. A dúvida se seria possível ou não. Mas o Senhor confiou. O Senhor é aquele Deus que continuou mesmo diante das dificuldades. Aquele que enfrentou toda a incredulidade, confiando em Deus. E orou e agradeceu ao Senhor. Porque somente Deus pode fazer o impossível acontecer. E é por isso, Deus, nós oramos agora, Senhor Jesus. Eu oro por cada um aqui, Deus Pai. E se você que está aqui nessa noite, se você se sente angustiado por alguma situação, preocupado por alguma situação, se você espera esse milagre, esse extraordinário de Deus, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora, e eu quero orar com você neste momento. Eu quero orar para que esse Deus da paz possa entrar e tomar lugar no seu coração. Ó Deus, eu oro, Senhor Jesus, por cada um. Ora pela minha vida, Deus. Que o Senhor venha, Deus, trazer paz. O Senhor venha trazer consolo. A certeza, Deus, que o Senhor está conosco, Senhor Jesus. Essa paz, Deus, que o mundo não dá. Porque essa paz do mundo, Deus, é uma paz sem confusão. É uma paz sem dificuldade. Mas o Senhor nos dá uma paz que mesmo em meio às dificuldades, a gente sente que o Senhor está conosco, Senhor Jesus. Por isso eu oro, Deus, por cada um, Deus, venha trazer paz. Venha, Deus, Pai, a consolar, e eles possam descansar em Ti, e entregar, Deus. Eu entrego, Senhor Jesus, e cada um aqui possa entregar diante do Senhor cada situação, confiando, descansando, e que o Senhor possa nos mostrar, Deus, as pedras que a gente precisa retirar
para a gente ver o impossível acontecer na nossa vida, Deus. É isso que eu oro e é isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Você foi abençoado essa noite?